E eu creio que isso tudo aí um dia vai passar, né? Nós vamos sair melhores, né? Quero profetizar que nós vamos ter dias maravilhosos. Nós vamos ter cultos para o Senhor maravilhosos, cheios da presença dEle mesmo, da graça. Eu creio que está em breve a descoberta dessa cura. Eu creio que Deus há de liberar sobre aqueles que estão estudando, se preparando, né, já testando, que Deus venha liberar, em nome de Jesus, essa sabedoria, né? Os finais do tempo, a ciência se multiplicaria. E eu creio que nós precisamos mais do que nunca, que nesse momento Deus libere sabedoria sobre a vida daqueles que estão nesse momento se dedicando para a cura, aqueles que estão, né, nos hospitais trabalhando, né, todos os médicos, enfermeiros, todos aqueles da área de saúde, que Deus venha guardar a vida deles. E aqueles que infelizmente, né, pegaram esse vírus, que a boa mão do Senhor venha estar nos hospitais, né, curando, para que haja muitos testemunhos. Eu creio que haverá muitos testemunhos. Eu creio que nós vamos ver muitos testemunhos, né, do poder de Deus, em nome de Jesus. Eu creio que vai edificar muito o nome do Senhor, e que Deus venha guardar a vida daqueles que perderam seus entes queridos, né? Que Deus venha sustentar, que o Espírito Santo Consolador venha estar trazendo uma sustentação, né, nessa área emocional. Há perdas que são perdas irreparáveis. Em nome de Jesus, que Deus venha guardar a vida de cada um. Então, meus amados, interessante que a pastora leu uma passagem e nós não combinamos nada. E o Espírito Santo tanto ministrou o coração dela de uma forma, e talvez, né, a gente possa unir esses elos, né, essa corrente da palavra. E em nome de Jesus. E era justamente essa mesma passagem que está em João 11, e eu vou começar a ler do versículo 19. João, quem se intitulava o discípulo amado de Jesus, João 11, 19, se você vai abrir a sua Bíblia, seu smartphone, onde você estiver. Mas é muito bom acompanhar a palavra. Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Multiplica, Senhor, a tua palavra, Senhor, em mil, milhares e milhões, Senhor. Assim como hoje as pessoas, ó Deus, que usam, Senhor, a internet, Senhor, para marcar, para multiplicar, Senhor, para desenvolver, Senhor, Pai, talvez uma venda, Senhor, mas que a tua palavra seja maior, que essa multiplicação, Senhor, da palavra seja maior de qualquer outra, Senhor, de qualquer coisa, Senhor. Eu oro e te peço em nome de Jesus, multiplique a tua palavra entre milhões, Senhor, em nome de Jesus. Diz assim: e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. E Maria, porém, ficou assentada em casa, esperando. Uma estava em casa e a outra estava naquele lugar, perto daquele sepulcro. E diz a palavra, e diz, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus,
Deus te concede. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus estava falando para ela: eu sou, já estou aqui. E através de mim, através da minha entrega, através da minha vida entrega, diz que é Ele que dá, ninguém tira. Fica assim, já está aqui a ressurreição. Ah, Deus, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? E disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Marta, sua irmã, dizendo: o mestre está aí, ele te chama. E ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara, no mesmo lugar. E vendo isso, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, e que Maria apressadamente se levantara e saíra, e seguiram-no dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez era uma conversa que elas tivessem. Olha, se Jesus estivesse aqui, infelizmente ele não estava, mas se ele estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E no versículo 33 diz: Jesus, pois, quando ouviu chorar, e chorando os judeus com ela, vinham, moveu-se muito no espírito, perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Uma das coisas que eu mais, quando eu leio nos evangelhos, é que Jesus muitas vezes ele se encontrava orando, buscando a Deus. Ou muitas vezes quando ele encontrava alguém, Jesus nunca perdeu o ânimo das boas novas. Jesus ele não perdia a palavra do bom ânimo. Em todas as coisas com que ele lidava, com as pessoas com que ele lidava, e de maiores dificuldades, seja ela qual fosse, Jesus nunca perdia o ânimo da palavra. Jesus tirava as pessoas de circunstâncias, de situações, mas ele nunca perdia a alegria da palavra, a alegria de finalizar a palavra dele sobre aquela pessoa. Muitas vezes ele dizia: olha, vai, peques mais. Finalizou a palavra. Vai, fala para os seus o que aconteceu com você, a mudança que houve, a transformação que houve. Jesus nunca perdia o final da palavra. Jesus ele nunca deixou
algo pela metade, algo que deixasse um vazio. Jesus nunca deixou. Nunca deixou que ficasse um vazio na vida das pessoas. Nunca deixou. Quando eu leio o Evangelho, aqueles que se encontraram com Jesus, aqueles que foram abençoados com Jesus, eles não saíam como uma coisa faltando. Não. Mas eles sempre saíam preenchidos. Não saía com vazio. E Marta e Maria, nesse momento, algo precisava preencher o coração delas. Havia o vazio da perda irreparável. O amor expresso por alguém tão especial, um ente querido. A Bíblia não fala a idade, de Lázaro, mas talvez seja um jovem, uma pessoa ainda que tinha uma vida toda pela frente. Havia nesse momento, naquele lugar, o vazio da falência. Um ambiente que talvez quando Marta estava na casa, ela olhava para o quarto de Lázaro, esse lugar agora vai ficar vazio. Mas Jesus nunca deixou ninguém que encontrasse com Ele, com vazio, com algo incompleto. Mas sempre Ele tinha uma palavra final. E a palavra final era que dava o sentido da vida daquelas pessoas. Não era apenas a cura. Não era apenas o levantar do paralítico. Mas é a palavra final que ele lançava sobre a vida das pessoas, que dava o sentido da cura, daquilo que aconteceu na vida das pessoas. E diz que Jesus chorou. Parece que havia um vazio sobre aquele lugar. Parece que a palavra ia ficar pela metade e apenas Jesus estava ali para poder ir lá ver como que as irmãs estavam. Quando Jesus chora, parece que cria-se um vazio da falta, do poder. Parece que quando ele chora, quando talvez Marta e Maria viram Jesus chorando, nós pudesse falar assim, a fragilidade de Jesus, o Jesus frágil, mediante uma notícia. Talvez criou um vazio tão sério, que a palavra diz assim no versículo 36, disseram, pois, os judeus, veja como ele amava, chorava, mas não podia fazer nada. Ou não poderia fazer mais nada. Vazio. Vazio no ar. Na esperança de se Jesus estivesse antes, não tinha acontecido. Mas e o Jesus depois? Talvez você tenha passado alguma coisa na sua vida. Mas você precisa conhecer o Jesus depois disso. Você precisa entender que o vazio na sua vida, ou talvez o vazio que você sente na sua vida, ou a falta de preenchimento de algo na sua vida, é porque ainda você precisa entender que existe o Jesus depois disso tudo. Existe e continua sendo Jesus de ontem, é o mesmo de hoje, e diz que a palavra do Senhor diz que Ele é eternamente Jesus. Ah, mas Ele amava tanto, olha só a expressão dele, chorou. Mas, e aí? No versículo 37 diz assim, alguns deles disseram,
não podia ele, que abriu os olhos dos cegos, fazer também com que este não morresse? O vazio da falta do poder de Deus. E muitas vezes nós passamos por alguma adversidade na nossa vida, e depois vem aquele vazio da falta do poder de Deus. Mas eu tenho uma palavra nessa noite. Jesus não perdeu o seu poder. Jesus não perdeu a sua glória, a sua autoridade. Jesus não perdeu, sabe, a palavra ainda que Ele tem para nossas vidas, a palavra que Ele tem na sua vida. A palavra não vai ficar no vazio, mas é uma palavra que Deus tem para a sua vida que há de preencher todo o vazio. A sua glória, a sua majestade, ela entra de uma forma tão poderosa sobre a nossa vida, que o antes passa a ficar para trás, passa a ficar longe, porque a promessa de Deus sobre a nossa vida é uma promessa contínua. E eles disseram, olha, se ele estivesse aqui, poderia então ele, assim como deu vista ao cego, poderia ter impedido que essa enfermidade chegasse até o final. E no versículo 38, Jesus começa com a palavra e vai preenchendo agora todo o vazio da falta do poder, que inconscientemente começava a tomar conta daquele lugar. E Jesus diz, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, ou da pessoa que faleceu, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já se passaram 4 dias. Tirai a pedra. O interessante é que algumas coisas em nossa vida, nós precisamos do esforço físico. Levantar de manhã, né? Banho, dente, almoçar, trabalhar, o dia, pegar um ônibus, ou pegar um carro, dirigir, cair lá. Os esforços físicos normais da vida. Às vezes nós precisamos, né? Ter esse esforço, levantar de madrugada, um esforço físico. Arrumar as coisas, varrer, organizar as coisas, organizar uma casa. Esforço físico. Tirai a pedra. Esforço físico. Mas tem coisas na nossa vida que é o esforço espiritual. Precisamos nos esforçar espiritualmente, precisamos nos esforçar. Né? Tem muitas pessoas que dizem assim, pastor, na hora de ir na igreja, a gente toma banho, se prepara tudo, mas começa as coisas a embolar, não sei o quê, e começa toda uma dificuldade, todo um impedimento. O esforço físico, o banho, se preparou, mas tem coisas que nós precisamos, o esforço espiritual. E o esforço espiritual, meu amado, é ultrapassar, pular os obstáculos que se levantam para que o esforço físico. Tem coisas que nós precisamos do esforço espiritual. Pegar a palavra, ler a palavra, o esforço espiritual. Pastor, eu não entendo nada, está escrito. Esforço espiritual. Pedir ao Espírito Santo, me revela o que está aqui.
Pegar um livro, pegar talvez uma Bíblia de estudo e olhar, sabe, procurar ter um entendimento, talvez que aquilo que está falando, uma linguagem tão rebuscada, talvez uma linguagem tão difícil de compreensão, porque era uma época, para um tempo, para um tipo de pessoa, para uma região. Precisamos do esforço espiritual, para que possamos ter um entendimento, o esforço espiritual, para poder parar um minuto, orar por alguém. Esforço espiritual, para nós entrarmos na casa do Senhor, para adorar o Senhor de coração liberado, coração livre, sem nenhum impedimento, sem nenhuma mancha, nenhuma mácula, sem nenhuma dor, mas o coração desimpedido, para que as coisas nós possamos aproveitar momentos, espiritualmente falando, porque às vezes a gente aproveita os momentos viajando, às vezes a gente aproveita os momentos se alimentando, fazendo um churrasco, tantas coisas que a gente pode aproveitar, mas a gente também tem que aproveitar os momentos espirituais, a presença do Senhor. Esse é um esforço de buscar a Ele, de parar um momento e dizer: Senhor, esse tempo é só Teu, é para Ti, Senhor, é separado para Ti, e nada vai me roubar a minha mente, nada vai me tirar desse lugar. É um esforço, irmão, um esforço espiritual. Então a gente precisa pular os impedimentos, os obstáculos que se levantam do meu esforço físico. Mas espiritualmente está me abatendo, está lutando contra mim, é uma guerra espiritual. O inimigo está furioso, ele vai estar sempre furioso. Você, irmão. Mas é um esforço físico e um esforço espiritual. Quando os dois se unem, é quando eu saio de manhã para fazer um trabalho, para trabalhar, e digo: Senhor, esse dia é Teu, eu não abro mão do Senhor estar comigo no meu trabalho, eu não abro mão do Senhor, a Tua presença está comigo. Talvez eu esteja almoçando, Senhor, não abro mão do Senhor sentar à mesa comigo, estar aqui na mesa, Deus, junto comigo, almoçando, celebrando esse momento. É o físico e o espiritual. São duas coisas que muitas vezes nós precisamos apenas do físico. Tem coisas que nós precisamos do espiritual, mas tem coisas que nós precisamos do físico e do espiritual. Marta, tira a pedra. Mas, Senhor, tá uma situação meio complicada, é para tirar essa pedra aí. Físico, tira a pedra. Tira o impedimento. Esforço físico. Tira as pedras. Tirar os impedimentos. Impedimentos da nossa vida. Aquilo que impede a minha mente crescer, meu coração, sabe? Em nome de Jesus. Senhor, alcançar em Deus. E ser preenchido todo vazio. Tira a pedra, Marta. Físico. Mas, Senhor, além de tirar a pedra, tem outro impedimento. Mas Jesus sempre tem uma palavra para que todo impedimento caia por terra no nome dEle. O poder de Deus, Ele abrange não apenas um momento, uma circunstância, mas o poder de Deus abrange tudo em nossa vida. E os impedimentos, tudo aquilo que talvez você esteja passando, algum impedimento, alguma dificuldade, vai ter que ter esforço. O físico. Quando Moisés falece, Deus chama Josué e diz assim: Josué, é físico e espiritual. Tenha bom ânimo,
Eu vou te entregar a terra, físico. Vai lá, vai ter que andar, vai ter que lutar, vai ter que fazer, vai ter que caminhar, vai ter que buscar, vai ter que conquistar o espiritual. Mas nunca se aparte do livro da lei. Medita nela de dia e de noite. Espiritual, físico e o espiritual. Tira a pedra, Marta. Tira o impedimento, Marta. Tem outros impedimentos, Senhor. Marta. Disse Jesus: tira a pedra, Marta. Mas, Senhor, tem impedimento, tem um negócio aí, cara. Não cheira bem não, hein? E disse-lhe Jesus: não é dito que se creres, verás a glória de Deus espiritual. Muitas vezes nós temos que ter uma atitude física para que nós alcancemos junto a ela o espiritual. Os dois juntos. Vai lá, Pai. Se você creres, verás a glória de Deus espiritual. É o esforço do crer, do acreditar, do manifestar o teu coração naquilo que você confia. A palavra de Deus diz assim: uns confia em carros e cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Quem você confia, irmão? Marta, infelizmente, só confiava ainda naquilo que ela estava vendo, os impedimentos. Irmãos, e muitas vezes nós estamos no tempo, e nós estamos vivendo os maiores impedimentos, para que se abra as lojas, devido a toda uma circunstância, para que as pessoas retornem às suas vidas, e nós precisamos começar a profetizar o espiritual. Não vai fechar essa loja. Passe ali em Laranjeira ou no teu bairro, que você está vendo uma loja, começa a profetizar: Deus, não deixa fechar essa loja. Na hora que você estiver, talvez, pegando ônibus, essas coisas todas, começa a profetizar: Deus, não vai fechar esse lugar. Espiritual, irmãos. Talvez a empresa onde você trabalha começa a profetizar: não vai fechar, que todo espírito de falência caia por terra no nome de Jesus. Começamos a profetizar, irmãos. Em vez de reclamarmos, começamos a lançar palavras poderosas de bênção. Se você crer, verás a glória de Deus. A palavra do Senhor preenchendo o vazio. Jesus começa a preencher tudo. Começar a profetizar. Começar a declarar em poder de Deus, em oração. A igreja do Senhor nessa terra não vai fechar. Nós profetizamos que as portas vão se abrir e muitas pessoas vão ser alcançadas pela palavra, que o evangelismo, que as boas novas chega àqueles ainda que não conhecem aquele que preenche todo o vazio. Os impedimentos, irmãos, aquilo que impede a gente profetizar, aquilo que impede a gente começar a falar, começar a dizer, porque a palavra dele diz que a palavra dele tem poder para abençoar, como a palavra inversa tem o poder também de amaldiçoar. Começar a profetizar sobre as ruas, sobre o bairro, sobre as praças. Será um campo missionário.
aquela lanchonete, sabe, que aquele trailer, em nome de Jesus, Senhor, não vai fechar. Começarmos a profetizar para que todo vazio comece a ser preenchido pela palavra. Se você crê, Marta, você vai ver o poder de Deus. Tira a pedra, tira os impedimentos. Versículo 40. E disse-lhe Jesus: não é dito que se creres verás a glória de Deus? Faz uma pergunta a ela. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou. Os vazios estão agora todo ele sendo preenchido. Porque a palavra ela vai preenchendo o vazio que está dentro de nós. Pai, graças te dou. Por me haveres ouvido. E eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Preencheu o vazio. Que creiam que Jesus veio nessa terra com um propósito. E esse propósito, agora mesmo nós vamos estar, através da Santa Ceia, trazendo a memória. Versículo 43, estou terminando. E tendo dito isto, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. Oh Deus, o físico e o espiritual. Lázaro, vem para fora. Esforço físico e o esforço espiritual. Lázaro todo em volta, né? Cheio de amarrações. Se esforça, vem para fora. Porque o impedimento que havia caiu por terra. E o vazio foi todo ele agora preenchido. Vem para fora. E ele saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto com um lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, o que tinha visto o que Jesus fizera, creram nele. Todo lugar, todo ambiente, todo impedimento, creram nele. É para isso que ele foi enviado, para que a gente cresce nele e declarasse com os nossos lábios, confessasse a ele como o único suficiente Salvador, onde que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor sobre todas as coisas. Tudo preenchido. A palavra final foi dada por ele. Vem para fora. Esforço físico. Vem para fora, Lázaro. Esforço espiritual. Porque nós precisamos ter o esforço físico para agir, mas precisamos ter ouvidos espirituais para ouvir Jesus dizer: vem para fora. E toda falência que pode estar
tentando adentrar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que todo esse impedimento, que nessa noite, com a palavra poderosa do Senhor, venha cair por terra no nome de Jesus, e venha ser preenchido com o poder e a glória e a sua majestade. Vem para fora. Precisamos profetizar, precisamos declarar que Ele é o Senhor desse tempo e dessa época. E todo esse impedimento que nós estamos vivenciando, vivendo, de medos, de preocupações, de todas essas coisas, todo esse impedimento, no momento certo, na hora certa, Deus vai dizer: vem para fora, acabou o falecimento, acabou as perdas irreparáveis, acabou. E eu creio que Ele está aí com você nesse momento, dizendo: filho meu, estou contigo, não assombre o teu coração, porque eu sou teu Deus, que te ajudo com a minha mão poderosa. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que todo esforço físico atrelado ao esforço espiritual, nós conseguimos que todo impedimento, tudo aquilo, todo o atrapalho que nós vemos, a palavra dele diz que com ele saltaremos muralhas. Com ele, todo impedimento, nós vamos conseguir passar por cima dele, em nome de Jesus. Vamos cear, vamos trazer à memória aquilo que Jesus um dia fazia: isso em memória de mim, porque aquele que comer do meu pão, comer do pão, significado da minha carne, aquele que beber do vinho, significado no meu sangue, terá parte comigo. E nesse momento nós vamos fazer parte dessa grande obra poderosa, humanamente dizendo, que ninguém nessa terra poderia fazer, chegar a sequer a um certo limite, porque Jesus teve que superar todos os limites até a entrega. Mas mesmo naquela cruz do Calvário, ele tinha uma palavra de ânimo, ele tinha uma palavra final que ia preencher agora todo um vazio, dizendo: Pai, chegaste a minha hora. Ele disse: agora está tudo consumado. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. E diz para mim, para você, fazer isso em memória. Esse é o momento que nós vamos estar preenchendo nas nossas vidas. Esse é o momento que nós estamos reconhecendo o poder da nova aliança, o poder da morte, do amor de Jesus. Se você não conhece a Ele, se você está vivendo aí um vazio na sua vida tremenda, Ele tem uma palavra para você, que há de preencher todo esse vazio. Ele tem uma palavra de vida, que todo falecimento de sonhos, de projetos, Ele está dizendo nessa noite: não, se você crer, você vai ver a glória do Senhor manifesta poderosamente sobre todas essas coisas. Que nessa noite nós possamos trazer a memória, trazer a memória. Faço isso em memória
Nós trouxemos aqui uma memória de uma história escrita, liberada por Deus para que tivesse nesse livro chamado Livro da Vida. E a gente trouxe, de volta à memória o agir poderoso de Jesus. Vamos cear. Que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados
para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu oro por você, por um certo momento se desviou da casa do Senhor. Eu oro para que Deus te dê força física e espiritual para que você retorne para a casa dele o quanto antes, porque ele chama pelo teu nome. Não perca tempo. Talvez você, nesse momento, você pode falar com ele: Senhor, eu quero retornar à minha vida física e espiritual. E se você ainda não entregou a vida dele, você pode fazer isso agora, reconhecendo ele como o único e suficiente Senhor da sua vida. A Igreja Batista Crescer está prontamente para recebê-los. E se for o caso, procure uma igreja mais perto da sua casa, em nome de Jesus. Todos aqueles irmãos que estão agora reunidos em seus lares para cear, família, amigos, um dia tão especial, vamos fazer isso agora, vamos cear. Jesus sentado com seus discípulos, tomando o pão, deu graça ao Senhor. Dizendo que essa é a representação do seu corpo moído lá na cruz. Trago à memória aquilo que me traz esperança. Jesus entregou a vida dele, mas ressuscitou o terceiro dia. Porque se nada tivesse acontecido, não precisaríamos fazer o que nós estamos fazendo essa noite. Mas nós precisamos fazer isso essa noite, trazer a memória, porque ele ressuscitou o terceiro dia. Podem comer do pão. Nesse momento, apresente ao Senhor o cálice, a representação do sangue dele derramado na cruz do Calvário. E que seja uma representação de saúde, diz que toda a enfermidade estava sobre ele. Que esse momento seja um momento de saúde na sua casa, no seu lar, na sua vida, na igreja do Senhor. Eu profetizo saúde em nome de Jesus. Poder beber dele.